Então a Patrícia Pescadinha, que eu vou chamar aqui mais juntinho de mim, porque como habitualmente nestas apresentações e neste All Creative também queremos apresentar um pouco os talentos que vão por aqui passando. E neste caso este apontamento musical é com uma menina pequenina, mas muito pequenina, e já tem 19 anos, não é? Não estou a dizer nada errado. 19 anos. E penso que ela, desde muito novinha, descobriu que era isto que queria fazer, além de outras coisas, mas nota-se que é o que ela quer fazer, já tem aquela técnica toda. A Wanda é lecionada em História da Universidade das Letras de Coimbra. Atualmente leciona no Externado Cooperativo da Medita e nos tempos livres dedica-se à sua grande paixão, que é escrever histórias. E o mais recente é este livro, Histórias para Corações Doces, no qual temos aqui presente a ilustradora Tânia Severo. As ilustrações deste livro são feitas através de maquetes, como podem ver. Aqui estão apresentadas 3 de 8. Os materiais que eu utilizei foi tudo materiais recicláveis. Eu nas minhas aulas sou uma contadora de histórias, ou seja, a minha forma de dar a história é contar histórias. E, portanto, tudo isto se foi interligando. O que é que eu me fui apercebendo? Apercebendo que muitas vezes as crianças chegavam ao 7º ano e não amavam a história, e não amavam o nosso país, não tinham orgulho na nossa história, não conheciam, não sabiam quem eram os nossos reis, não sabiam quem é que eram as nossas, não conheciam as nossas raízes. E eu achei que realmente era necessário começar pelos mais pequeninos e levá-los realmente a ter essa vontade de se sentirem identidade, de se sentirem orgulho na nossa história portanto, e verem que realmente é graças a estas figuras que nós hoje estamos aqui e que somos um país. E, portanto, eu realmente fui vendo isso e fui tentando voltar a recriar um pouco junto das crianças essa vontade de conhecer o nosso Portugal, de saber as nossas raízes, porque nós sempre conhecemos as nossas raízes, a nossa identidade. Não poderíamos ser um povo com futuro. E depois temos também o Nuno, que tem aquelas 2 publicações que já estão aqui à nossa frente e vai ter uma terceira da mesma coleção, A Ordem do Preço do Inferno, e também O Tesouro do Califa, e depois vamos ter uma floresta que ele vai desvendar e desbravar mais daqui a pouco. Os livros, eu não me atrevo sequer a começar a escrever um livro sem ter uma folha A4 com a história começada, terminada, com o meio, com o princípio, com tudo. Escrevo uma folha A4, demoro mais ou menos 6 meses a escrever uma folha A4, que dá mais ou menos uma palavra por dia, não é? Mas não é uma palavra por dia que eu escrevo. E depois passo o tempo 5, que são aproximadamente 3 meses. No fundo, o que é que eu faço? Estico essa folha e as frases dessa folha começam a ficar mais afastadas umas das outras e depois vou preencher os espaços entre as frases que eu caracterizo dos personagens, dos espaços, do enredo, da narrativa, etc. Esta coleção é uma coleção que só podia acontecer em Alcobaça, porque eu só comecei a escrever quando vim para Alcobaça. E comecei a escrever porque vim para Alcobaça, porque eu escrevi esta história inspirado pelos amigos que fiz em Alcobaça, quando vim para cá, e por tudo o que conheci cá. Portanto, esta coleção só podia acontecer aqui. Começou, irá terminar em 2015 com o terceiro volume. Espero eu, não é? Porque não está nada escrito ainda. Nem a folha A4. Não, mas... Não está a folha A4. Eu, quando escrevi este livro, eu não sabia que ia escrever um segundo, então tive muita dificuldade em começar o segundo para ir buscar
os pontos que ficaram soltos do livro anterior. Agora já fui mais esperto e quando acabei este segundo livro já escrevi a pensar no terceiro, que é para não ser apanhado outra vez, porque demorei muito tempo a escrever este por causa disso. Eu gostava de saber, e continuando a nossa conversa, e transmitisse às pessoas as ideias que foste obtendo para esses livros foram baseados na realidade, no que está a acontecer em classe, o que é que já aconteceu. Podes falar um bocadinho mais dessas ideias? Ora bem, eu decidi escrever este livro porque me apareceu uma história, não andei à procura de uma história para escrever um livro. E a história foi um dia que olhei para o mosteiro e estava uma torre com petróleo, a explorar petróleo e furar petróleo por trás ou por baixo do mosteiro, e eu pensei que aquilo era uma coincidência tão grande, tão grande. Eu venho de uma cidade que é Castelo Branco, foi onde eu cresci, que tem algum património, é uma cidade bonita, mas uma pessoa vem para uma cidade como Alcobaça, que tem um mosteiro como este, património da humanidade, com a importância que tem na história portuguesa, e depois, ainda por cima, está em cima de um poço de petróleo. Eu pensei que havia aqui uma má distribuição de recursos. Exatamente, obrigado. E então pensei, isto não pode ser coincidência. Aliás, pode, mas que dava uma história dada. Então foi a partir daí que eu comecei a construir esta história. Parte do pressuposto que o Dom Afonso Henriques já sabia que ali por baixo do mosteiro havia qualquer coisa. Não sabia se calhar o que era, mas não posso também agora estar a contar mais, se não quero. E os outros livros são a continuação dessa história. Então, eu em 2009 escrevi 5 livros, o Penas é um deles. Escrevi sobre o tema floresta, o tema mar, o tema água doce, o tema alterações climáticas e espécies invasoras. Eles estão todos escritos e o Penas é o livro que se dedica à água doce, à água, que é uma coisa escassa, raríssima no planeta e que nós também descuramos. A água, quer dizer, se nós pensarmos que há pessoas que nunca abriram uma torneira nem nunca beberam água de uma torneira, quer dizer, enfim... a água é uma coisa mesmo muito, muito escassa e só quando há secas ou quando há chuvas torrenciais, em eventos extremos, é que nós damos valor a esse recurso. E uma coisa que eu fiz questão foi que todos os meus livros fossem com bichos ou sobre plantas que existem em Portugal. Porque para mim é uma frustração ir a uma escola e eu pergunto aos meninos, diz-me o nome de 5 animais. Eles não dizem nenhum de Portugal, porque não sabem. Eles, por exemplo, eu mostro-lhes este animal, eles não sabem o que é isto. Isto é uma das aves mais bonitas de Portugal e vê-se também nas margens do Alcoa. Então eu pensei assim, mas como é que isto é possível? Que eles não sabem dizer 5, eles sabem dizer 20 do Jardim Zoológico. Sabem dizer, se for preciso, 10 da savana, 3 do deserto, mas não sabem dizer um nosso, umzinho que seja, não sabem. Então os meus são todos sobre os bichos. O Penas é um guarda-rios, o Tomé é um gaio, é a história da floresta. A Graciosa é uma baleia que também passa pela nossa costa atlântica. O Lucas é um golfinho comum, que é o golfinho mais ubíquo no planeta. E a Esmeralda é uma rã verde, daquelas rãs que toda a gente já viu, muitas pessoas pisam logo, etc. Não é? Pronto. Enfim. À noite às 9h30 temos conversa com António Fraga Oliveira, Lúcia Serralheiro, Tarcísio e Trindade, com mediação de Cipriano Simão e Margarida Comprido, e ainda vamos ter a interpretação musical de Diogo Santos.